Você falou que tinha separado? Nossa, Eu vou ver se tá lá em cima, eu vou subir ali no estúdio e já ver. Som. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós vamos dar início então à nossa aula dessa noite. Por favor, se coloque em pé, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, reunidos como igreja para aprender da Tua Palavra, compartilhar dos Teus ensinos, Senhor. Para mim é uma alegria grande, é um prazer, é um privilégio estar aqui com os meus irmãos, amigos. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor conduza esse momento, que o Senhor fale conosco, fale comigo, tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração para passar para essas pessoas, para esses irmãos, que o Senhor me torne capaz, habilitado, Senhor, a transmitir tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês podem se assentar. Hoje começa uma disciplina nova. Nós vamos falar sobre teologia. A palavra teologia é a união de duas palavras do grego, theos e logia. A união dessas duas palavras é justamente para direcionar os estudantes a conhecer mais sobre Deus. Theos é Deus, logia é estudo ou tratado. Então é estudo ou tratado em relação a Deus. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que não é possível estudar o nosso Deus. Não é acessível a nenhum ser humano isso. Deus não está diante de uma mesa para ser entrevistado por nós, Wagner. Não está. A gente não tem esse acesso. Você não vê Jesus em um talk show, em um podcast, respondendo perguntas. Então ele não está diante de uma mesa respondendo perguntas. Ele não está dessa forma. Ele também não está sobre uma mesa dissecado. Igual as pessoas fazem em filmes, a gente vê os americanos na escola dissecando um sapo. Aqui está o rim do sapo, aqui está o fígado do sapo, aqui é o intestino, funciona assim. O anfíbio tem esse sistema. Deus não está em cima da mesa, dissecado, para a gente estudar, analisar, não. Teologia não é o estudo sobre Deus, por mais que a origem da palavra seja essa. Teologia é o estudo sobre o que Deus revela a nós. É o estudo da revelação de Deus. O que nós sabemos de Deus, Auri, foi Deus que nos apresentou. Foi Ele que revelou a nós. Não é possível estudar a Deus. Deus é insondável, Diego. Se fosse possível estudar a esse Deus, então Ele não seria tão grande como Ele é. Nossa mente é limitada, tem um tamanho, tem um limite. Se Deus coubesse em nossa mente, em nosso conhecimento, Ele não seria tão grande como Ele é. A Bíblia diz que os seus caminhos são insondáveis. Eu quero ler um texto bíblico, por favor, Isaías capítulo 55, quem tiver com a Bíblia, Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Isaías 55, versículo 8. O Senhor Deus diz assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Versículo 9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim são os meus pensamentos. Minhas ações estão muito acima das suas ações. A chuva e a neve caem do céu
e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Deus está dizendo: eu estou acima de vocês, eu sou maior do que vocês, os meus pensamentos são maiores. É outro nível de conversa. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos buscando, é conhecer a revelação de Deus ao ser humano. O principal canal é por intermédio da sua palavra, da relação que ele tem com o ser humano por intermédio da sua palavra. É o livro da revelação. Então, quando a gente diz que teologia é o estudo em relação a Deus, a expressão não está adequada. Nós estamos estudando o que Deus revela a nós, porque não podemos estudar um Deus que é insondável. Ele está muito acima da nossa compreensão. Quando a gente fala sobre eternidade, por exemplo, nós falamos sobre esse atributo aqui. Eternidade. Deus não tem começo. Como assim não tem começo? Eu nasci no dia 4 de maio de 1991. Tenho um pai, tenho uma mãe. Não tem começo. Ele não começou. Ele é. Como é possível? Isso não, percebe que isso não vem ao nosso entendimento. A ideia de que ele não tem fim, de certa forma até a gente compreende. Porque a gente tem essa compreensão de que a nossa alma, nós somos eternos também, nós não temos fim. Então Deus não tem final. Agora, para mim, entender que Deus não tem começo, Ele é insondável. Não dá para a gente compreender isso. Então a teologia é uma ciência que utiliza a razão, mas o principal aspecto teológico não é a razão, é a fé. Nós nos movemos pela fé. Essa ciência, ela não é propriedade do cristianismo. É um equívoco. Eu estou fazendo bacharel na Faculdade Teológica Sul-Americana. É uma faculdade confessional, ministerial. A ideia da faculdade não é formar teólogos, é formar ministros do Evangelho. Essa é a ideia. Então eles tratam, além do aspecto teológico, eles tratam também o aspecto ministerial de quem está aprendendo. Agora veja só que interessante. Entre os alunos, nem todos são cristãos. Nem todos. A disciplina que eu tive no mês passado se chama Antropologia da Religião. O que a gente estudou? Religiões diversas. O indígena também tinha uma divindade. As religiões de matriz africanas também têm uma divindade. Os asiáticos também têm uma divindade. E aí essa disciplina estuda isso. Por quê? Para atender uma demanda do Ministério de Educação do Brasil. Para ser considerado aceito, é necessário esse tipo de análise, de estudo. Então a gente pensa que se apresenta como teólogo, é um cristão, serve a Deus, e nem sempre, na verdade, na maior parte dos casos, não são pessoas que têm relacionamento com Deus. Antigamente, esses dias eu estava falando com o presbítero Pedro, que eu dei uma dica para ele, eu falei, tem uma Bíblia que se chama Bíblia Interlinear. Se você quiser me dar um presente, por exemplo, está pensando em qual presente me dar, essa Bíblia é excelente. Estou brincando. O que essa Bíblia tem? É uma Bíblia que, na mesma página, você encontra o texto escrito no original. Então, o Novo Testamento está em grego. Debaixo das palavras do grego, está traduzido para o português. Não faz muito sentido para nós. Porque a estrutura do grego não é a estrutura do português. O carro anda no asfalto e o trem anda no trilho do trem. Então a língua grega tem a estrutura dela, que não é igual à nossa estrutura. Para nós tem o pronome, tem o verbo, tem o artigo. Aí o verbo pode ser flexionado dependendo do grau, gênero. Agora, no grego é completamente diferente. Então, na mesma página, você encontra o original no grego,
traduzido para o português que nem faz tanto sentido, porque você vai ler daquela forma, não faz sentido. Mas aí tem a nova tradução na linguagem de hoje, na mesma página. O texto em grego, o texto em português, transliterado, a nova tradução na linguagem de hoje e a nova Almeida atualizada. São 4 textos na mesma página. Se chama Bíblia Interlinear. Para quem gosta de estudar a Bíblia, é sensacional. E aí, de um lado da capa está o Novo Testamento em grego, e aí você vira do outro lado, na contracapa, está o Antigo Testamento em hebraico. Da mesma forma, você vê o texto em hebraico, você vê o texto transliterado para o português, você vê a nova tradução na linguagem de hoje e a NAA. E aí eu dei essa dica e ele até comprou essa Bíblia, grossona assim, ó, gigante. Aí eu falei, ô presbítero, hoje nós temos esse acesso. Nós temos um livro com 4 versões na mesma página. Gente, eu falo com o ChatGPT de manhã cedo, eu falo, me fala sobre o apóstolo Paulo. Você quer que fale sobre qual aspecto? Ele traça um monte de direcionamentos, um monte de conhecimento. Eu quero saber disso daqui. E aí ele elabora, ele faz sermão, ele faz tudo que você precisar. Antigamente, quem ia pregar tinha que ter um livro desse tamanho assim de concordância. Aí você tinha que procurar o texto. Se não tivesse na versão que você estava querendo, aí você ficava perdido. Não tem textos que a gente costuma ler sempre na mesma versão, e hoje, quando é apresentado uma versão diferente, às vezes até a gente se perde. Existem versões bíblicas, a NVI, a NTLH, você vê o texto, está lá, versículo 1. Lógico, depois do 1 vem o 2. Muitas vezes, nessas novas versões, está assim, 2-3. Por quê? Porque eles uniram o mesmo versículo. Mas eles retiraram o texto? Não. É porque as traduções antigas fazia sentido daquela forma. Hoje a gente não fala mais vós me ser, mas no Brasil já foi falado vós me ser, que se tornou você, e daqui a pouco vai ser só VC, ou C, o C. A gente não fala assim? A língua é viva, ela vai se adaptando. Então, perceba o acesso que nós temos hoje. Se você pegar o seu smartphone agora, você vai encontrar inúmeras versões. Versão católica, versão do endemoniado, todas as versões que você imaginar, do endemoniado não, né? Todas as versões que você imaginar, está disponível para você. Provavelmente mais de 30 versões no seu aplicativo. Qual que é o problema que eu vejo? Com tanto acesso que nós temos hoje, Isabel, provavelmente é essa geração que menos tem contato com a palavra de Deus. Provavelmente. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas responda para você. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Não, beleza, eu trabalhei, levantei cedo, fiz tudo que tinha que fazer e estou na igreja agora. Beleza. Ontem você não estava na igreja. Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Você já percebeu que a nossa geração atual é o tipo de geração que pesca versículos da Bíblia? Você ouve alguma coisa, às vezes é um vídeo na rede social, ou sei lá, alguém te chama a atenção com o texto. Aí, os mais aplicados hoje vão até a palavra de Deus só para ver aquele texto, fora de contexto. Você fala de certos livros da Bíblia hoje, para a maior parte dos cristãos, é desconhecido para eles. Quer dizer, antigamente era uma dificuldade grande. Os mais velhos aí vão lembrar, Tamires, Lucas, Wilson. Você tem quantos anos de fé, Wilson? De fé? 30, 50 e 10. Antigamente era difícil, o pessoal estava lendo, estava acessando. E hoje, gente, é tudo mastigado. É tudo fácil da gente encontrar. E infelizmente, os cristãos não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente, é a realidade. As pessoas, os teólogos vão até a Bíblia para confirmar suas teorias teológicas. Muitas pessoas, Diego, formam as teorias fora da Bíblia. Existe a exegese do texto,
O que é a exegese? É a ciência que você retira o que o texto diz. Esse texto está dizendo isso porque existe esse contexto, existe essa intenção. Então isso é exegese. Ao mesmo tempo, existem pessoas que formam suas teorias e vão até o texto bíblico querendo confirmar aquilo que eles estão dizendo. É a teologia reversa. Então os teólogos vão até a Bíblia, Lucas, para defender suas posições teológicas. Quem é da área da apologia, da defesa da fé, vai até os textos bíblicos para defender seu posicionamento contra a heresia, contra posicionamentos indevidos, incorretos. O aflito muitas vezes vai até a Bíblia para encontrar alívio. O ser humano costuma buscar. Os mestres, os professores vão até a Bíblia para dar uma aula, igual eu estou fazendo com vocês aqui. Pregadores recorrem à palavra de Deus para conseguir trazer uma mensagem para a igreja. Para 10 pessoas, para 1000 pessoas, não importa. Mas os pregadores vão até a palavra de Deus para conseguir trazer uma pregação. Mas todas essas áreas, Bruno, não tem nada a ver com relacionamento com Jesus. Pode ser um teólogo renomado, que está dentro dessa doutrina, que não desvia nem para um lado nem para o outro. A teologia desse cara pode ser muito boa, mas ele pode não ter nada a ver com Jesus. Existem pessoas que defendem a fé de forma veemente, mas lá no interior não são tementes a Deus, não tem relacionamento com Deus nenhum. Teólogos, gente, meu professor de teologia, ele não é crente, ele não vai à igreja nenhuma. E ele está lá sentado com a Bíblia aberta, me ensinando Bíblia. Vocês estão entendendo? A teologia é uma ciência. A questão nossa aqui é importante conhecer o estudo, é sensacional. Recentemente eu estou fazendo um estudo, livro por livro do Novo Testamento. Vocês lembram? Recentemente nós tivemos alguns momentos de louvor. Foi cantado um trecho de um louvor que se chama Cristo. O louvor se chama Cristo. Qual a beleza que existe. Vocês gostaram da afinação? Acho que melhorou. Você que melhorou minha voz aí, Henrique? Vou começar a cantar. Vocês precisam ver na gravação, que coisa horrível. Já teve dia de eu me empolgar aqui, que tá todo mundo cantando junto. Aí eu tento cantar, né? Aí eu vou ver na gravação. Meu Deus do céu, que vergonha. Aí tem que cortar, né? Esse trecho dessa canção é baseado no texto de Colossenses. Quem escreveu Colossenses foi o apóstolo Paulo. Paulo nunca esteve na cidade de Colosso. Quem evangelizou Colosso foi um discípulo dele chamado Epáfras. Na terceira viagem missionária do apóstolo, ele ficou em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Lá ele evangelizou um irmão chamado Filemon, um irmão rico, que começou na casa dele receber pessoas e falar do evangelho. Tinha um discípulo do Paulo chamado Epáfras, que saiu de Éfeso e foi para Colosso. Lá ele começou a pregar o evangelho. Colosso era uma cidade pequena que ficava próxima de 2 grandes cidades. Existia um vale naquela região chamado Vale do Rio Lico. Laodiceia ficava naquela região a 9 quilômetros de Colosso. E Hierápolis ficava mais ou menos 10 quilômetros de Colosso. Então você pega Hierápolis, uma cidade importante, que tinha os banhos de águas termais, visitantes vinham para Hierápolis. É dessa cidade que tem o aqueduto que vai para Laodiceia. Lembra o texto das 7 igrejas do Apocalipse? Laodiceia, você não é nem fria nem quente, você é morna, porque ela recebia águas termais de Hierápolis e a água vinha se esfriando. Essa região foi evangelizada por esse irmão chamado Epáfras. Um dia ele foi preso. Coincidentemente, ou por influência do nosso Senhor, ele foi preso na mesma prisão que o apóstolo Paulo. Aí ele conta: olha, eu estou pregando em Colosso, que é uma cidade pequena. Na verdade, se você fizer a comparação, é Ibaté, São Carlos e Araraquara. 2 cidades grandes, Laodiceia e Hierápolis, e Colosso no meio. Paulo nunca esteve nessa cidade. Essa cidade pequena, a igreja que se reunia na casa de um irmão, pequena,
recebe o maior tratado cristológico da Bíblia. Não se fala da pessoa de Jesus Cristo com tanta plenitude como no texto de Colossenses. Por quê? Em Colosso tinha uma heresia chamada gnosticismo. O gnóstico cria que toda matéria era má, Carol. Toda matéria é má, a carne é má. Todo espírito é bom, toda matéria é má. Se Jesus é Deus, então ele não pode ter um corpo físico. Se ele não tem corpo físico, se ele não tem carne, então ele não tem sangue, não tem expiação de pecado, não tem pagamento de pecado. Então o gnosticismo atingia diretamente o fundamento do cristianismo. Porque o nosso fundamento é que o nosso mestre morreu e ressuscitou no terceiro dia. Pelo seu sacrifício, os nossos pecados são pagos. Nossa dívida é extinta. Então o gnóstico acreditava, se Jesus é Deus, ele não tem corpo físico. Ele é só um holograma. Ele é uma aparição. Ou ele não é Deus. E ele tem corpo físico, que nasceu de mulher, e tem sangue, morreu, ok. Mas então ele não é Deus. Paulo recebe essa informação. E aí ele escreve, Colossenses capítulo 2, não sei se é 8 ou se é 18, mas ele diz o seguinte: em Cristo habita corporealmente, ou seja, ele tem corpo, toda plenitude da divindade de Deus. Como é que eu sei a intenção de Paulo com esse texto? Porque a gente entende o contexto. Tem pessoas dentro da igreja dizendo que Jesus não tinha corpo físico. Ou ele não tinha corpo físico ou ele não era Deus. Então esse texto é justamente para combater essa ideia. Os colossenses acreditavam que os anjos intercedem por nós. Intercedem tipo assim, mediador. Eles fazem a ponte. Por quê? Porque tudo que é imaterial é bom, então Deus está numa posição lá muito elevada, ele não consegue chegar até nós. E aí, o que ele vem criando, principados, potestades, tronos, é uma hierarquia espiritual. Toda essa decadência é para se aproximar do ser humano, que tem o corpo, a matéria completamente depravada. Para chegar nesse Deus, eu preciso desses intermediários, desses acessos dos principados, dos tronos, das potestades. Você lê o capítulo 1 de Colossenses, Paulo fala que em Cristo foram criados principados, tronos, potestades. Vocês, colossenses, não devem se curvar a tradições humanas e culto a anjos. Por que ele diz isso? Por que ele está falando dessa forma? Porque tem uma heresia corrente no meio da igreja. Como sabemos disso hoje, Denise? Sabemos porque existe uma ciência que segue regras e que estuda esse fenômeno. Quando vamos ler o texto bíblico, primeiro, nós vamos ler o texto e nós vamos interpretar como ele diz. Segundo, nós vamos ver o contexto direto. Terceiro, contexto indireto. Quarto, intenção do autor. Quinto, quem é o autor? Por que conhecer isso? Porque a partir desse procedimento, dessa regra, dessa ciência, nós não vamos cometer nenhuma heresia. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Caiu um lenço aqui. Vamos dizer só entre nós aqui. As maiores heresias do mundo teológico não são de pessoas que não conhecem a Bíblia. Não são de leigos, não são de ignorantes, são de pessoas, são formadas, são doutores, são pessoas com muita profundidade teológica. Ao mesmo tempo que é necessária essa profundidade, nessa ciência, dessa compreensão do que Deus revela a nós, é necessário esse relacionamento com o Espírito Santo. Do que adianta conhecer Jeremias, não lembro exatamente o capítulo, não separei, mas tem um texto em Jeremias que diz o seguinte: não se glorie o sábio em sua sabedoria,
nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas se alguém se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Se existe alguma glória em nós, é em conhecer profundamente esse Deus. E conhecer não é saber os textos de cor. Gente, quando o diabo foi tentar a Jesus, ele citou o texto bíblico. Como que você acha que o diabo vai tentar você? Vocês, inclusive, que são estudantes da palavra de Deus, como é que vocês acham que ele vai tentar vocês? Vai tentar fazer um pequeno desvio, um pequeno deslize. Quando Paulo fala de doutrina de demônios, do que ele está falando? O que é doutrina de demônio? O que é ensino de demônio? É falar coisas certas, falar regras que se baseiam na palavra de Deus, mas com as intenções equivocadas. Para Deus, a intenção é tão importante quanto o conteúdo principal. Para nós, não. Vamos ser sinceros? Para nós, como que a gente julga a intenção dos outros? É muito difícil. A gente está aqui na igreja, e aí tem uma pessoa falando, outras pessoas ouvindo. Alguns de vocês vêm 5 vezes, 6 vezes por semana na igreja. Como é que eu vou julgar a intenção? Quando eu vejo as ações, no meu julgamento humano, nossa, nota 10. Esse irmão é muito irmão. Esse irmão aí, se a carruagem do Elias passasse por aqui, ia subir com certeza. Com certeza. Mas existe algo dentro do coração que o único que conhece é o nosso Deus. Por que eu sempre digo que quando a gente chegar no céu a gente vai ter surpresa? Porque a Bíblia diz que as pessoas vão estar na porta dizendo: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos sinais, prodígios, maravilhas. Vão ter autores de livros que a gente lê e a gente estuda e a gente fica emocionado e a gente se aproxima de Deus hoje. Vão ter pessoas assim que não vão estar no reino de Deus. Por quê? Por causa da intenção no coração. O que você faz para Deus, qual que é a intenção? Tem pessoas que fazem por orgulho, para receber reconhecimento humano. Qual é a sua intenção? É genuína, é verdadeira? Como eu disse, pessoas letradas, doutores, irmã Miriam. O meu professor da faculdade, ele é doutor. Ele nem crente é. Eu já caí na besteira de falar paz do Senhor, irmão. Nem crente é. Essa ciência estuda a revelação de Deus. E o principal fator que deve existir quando a gente estiver estudando é humildade, temor a Deus e fé. O texto que a gente leu de Isaías aqui, Isaías, centenas de milhares de anos atrás, tem um autor no meio do deserto da Palestina, dizendo que a chuva cai e retorna para o céu. Como é que eu posso saber disso? Você já viu, você consegue ver o vapor d'água subindo sem ser numa panela? Você consegue ver do rio sair no vapor, subir e voltar para o céu, formar nuvem e chover? Você consegue ver isso? Como é que esse cara está escrevendo disso? Como é que ele sabe disso? Perceba que existe uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados e deve haver sobre os leitores sagrados. Quando a gente vai ler o texto, o sentimento deve ser o mesmo. Nós não devemos ser como um teólogo que busca. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Hã? Aonde tem uma barata? Atrás, eu tenho medo de barata, hein? Tem algum homem aí? Hã? Aqui? Vocês sabem que um dia uma barata entrou na boca do pastor Joel, né? Vocês sabem, quem estava aí? Então, ainda bem que alguém me avisou. Vão matar, Diegão? Você que é macho? Hã? É melhor deixar pra lá? Se ela vier pra cá, você me salva. E tava todo mundo quietinho aí, ó. Todo mundo só vendo o risco. Vai lá, Lucão, mata lá. Se ele pegar
e comer. Pronto. Resolvido. Você sabia que tem gente que sente cheiro de barata, né? Sabia ou não? É uma anomalia. É verdade. Bom, seguindo, voltando para o texto aqui. Vamos voltar? Todo mundo? Não adianta recorrer à Bíblia como um teólogo que quer confirmar suas teorias, como alguém que defende a fé e quer defender o seu posicionamento. Nós, ao encontrarmos com a palavra de Deus, devemos ser como um sedento, como alguém que tem muita sede e encontra um manancial de águas. Salmos 42, versículo 1 diz: assim como a corça anseia pelas águas, minha alma anseia por ti. Tem uma sede dentro de nós, Pamela, tem uma ânsia, um desejo de conhecê-lo, que não é característica nossa. Isso não vem da gente, Guilherme. É o próprio Deus que coloca em nós. Todo mundo sabe que é corça, né? Já falei algumas vezes aqui. Quem não sabe que é corça, levanta a mão. Quem acha que é um automóvel, levanta a mão. Corça é um cervo, é um animal quadrúpede. É igual o veado, é igual o cervo aqui do Pantanal, aqui do Brasil. Ele é semelhante. E a corça tem uma capacidade de encontrar água no meio do deserto. Há alguns pastores de ovelhas, em busca de água, deixam esse animal preso alguns dias. Aí eles soltam esse animal e por instinto ele vai e ele corre de forma desesperada. E ele é assertivo, ele não fica zigue-zagueando não. Ele vai em direção exata da água. De acordo com alguns estudiosos, eles dizem que quando Davi escreveu esse texto, ele estava preso no alto de uma montanha e ele viu um manancial de águas. A corça queria ir tomar água e, sinceramente, o local onde todos os animais bebem água é o local mais perigoso para as presas. Provavelmente o que você viu de Animal Planet, de um animal comendo outro, é muito possível que seja na beira da água. Vai lá a corça, tadinha, tomar água, tem um crocodilo dentro da água esperando. Quando ela se livra do crocodilo, tem um leão nas costas. O rei Davi, de acordo com os estudiosos, ele estava se escondendo de Saul. E aí ele queria estar no templo. Para eles, naquela época, a presença de Deus era simbolizada, era acessível no templo. Mas ele não podia estar no templo. Por quê? Porque ele estava fugindo de Saul. E aí ele viu um animal querendo beber água e não ia beber água. Por quê, Denise? Porque tinha um leão, tinha um predador ali. E ele está dizendo: a minha alma anseia por ti, por estar na tua presença, por estar nos teus átrios. Eu estou sendo impedido agora, mas eu tenho uma sede dentro de mim, uma ânsia. Esse sentimento, esse desejo de conhecer mais a Deus, que é colocado em nosso coração, não é nosso, Fernanda. Não é nosso. É o próprio Deus que desperta em nós. Existe uma vertente teológica que se chama monergismo. O que é monergismo? É a união de duas palavras. Mono é um. Ergo é de trabalho. Provavelmente vocês já ouviram falar de ergonometria. Diz respeito ao trabalho. Monoergo é o trabalho de um. A salvação, Giane, é o trabalho de um. É Deus que está em busca de nós. É Ele que vem em nossa direção. Na parábola do bom samaritano, o homem está quase morto, ele não pode salvar sozinho. É o bom samaritano que se aproxima. É Ele que tem misericórdia. É Ele que oferece ajuda. É o nosso Deus que está querendo se revelar a nós. Em Provérbios capítulo 24, capítulo 25, versículo 2, a Bíblia diz assim... Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Põe aí para mim, Henrique. Consegue?
Você consegue pôr na NAA? A NTLH não vai fazer muito sentido. A glória de Deus é encobrir as coisas. A glória de Deus é encobrir. Mas a glória dos reis é investigá-las, é tentar descobri-las. Faz parte da nossa natureza, colocada por Deus, tentar descobrir as coisas que Ele encobriu, que Ele escondeu. Deus está todo o tempo trabalhando a fim de nos salvar. É Ele que coloca a fé em nós. A fé é nossa escolha? Claro que sim, eu creio nisso. Mas é Ele que torna a nossa escolha livre. É o nosso Deus. Sinergismo é uma heresia romana. O que é o sinergismo? É a ação de um e do outro. É Deus mais as obras de caridade. É Deus mais a guarda do sábado. É Deus mais a devoção aos santos. É Deus mais a tradição. Isso é sinergismo. Deus mais alguma coisa. Nós somos justificados pela fé. Essa é a intenção do escrito de Romanos. Justificação pela fé. Somos justificados dos nossos pecados pela fé. É Deus que nos salva. Tem um livro muito bom que eu li recentemente, se chama O Fator Melquisedeque. Eu trouxe hoje para mostrar para vocês. O escritor se chama Don Richardson. O que ele quer mostrar nesse livro? O testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Esse missionário aqui esteve em locais desconhecidos por nós. Teve um local que ele esteve, eu não lembro se é Nova Zelândia, me esqueci. Depois eu posto, até tem um outro livro que ele escreveu, uma trilogia. O outro livro se chama o Totem de Deus. Quando ele esteve nessa cultura, a intenção desse livro é mostrar que Deus está se revelando a todas as culturas do mundo. Ao decorrer da história, todo o tempo ele quer se mostrar. Ele quer se revelar. É o trabalho de um. Lembra? Monergismo é o trabalho de alguém querendo salvar o ser humano. Ele esteve nessa aldeia e eles valorizavam o canibalismo. Eles eram canibais, eles valorizavam a traição. Se você fosse astuto o suficiente para me enganar até a morte, então você era elogiado na tradição deles. Quando ele contou sobre o Evangelho, ele chegou e contou sobre o Evangelho, todo mundo gostou muito do Judas, William. Gostaram mais do Judas do que de Jesus. Por quê? Ele foi capaz de dar um beijo em Jesus e enganar Jesus até a morte. O Don Richardson, o missionário, ficou decepcionado, ele queria ir embora. E o Espírito Santo movendo o coração dele, você deve continuar pregando. Aí ele falou, eu vou ficar aqui com uma condição. Se vocês conseguirem um tratado de paz, porque tinha muito problema naquela ilha. Aí eles disseram, como é que a gente vai conseguir paz se a gente não ganhou a guerra? Vocês vão se render. Vocês vão levantar uma bandeira branca e vocês vão se render. Ele falou, não é possível. Por que não? Porque eles vão achar que é uma estratégia nossa para enganá-los. Eles vão achar que a gente quer trair eles. Porque é uma mentira, é uma artimanha. Na nossa cultura isso é elogiável. Aí ele falou, mas não existe nenhuma forma? Ele falou, existe uma única forma, que é o totem da paz. Aí o que é isso? Um de nós precisa entregar um dos nossos filhos para outra tribo. Porque se a gente trair nossa palavra, eles matam um dos nossos filhos. Então, esse é o ponto de confiança, o totem de paz. Se alguém entregar um dos nossos filhos, aí eles vão aceitar. E alguém tem coragem de entregar seu filho? Aí um cara, sem avisar a esposa, catou o menino de 2 anos, é a idade do José, sem avisar a esposa dele. Catou o menininho e foi na outra tribo, fez aquela reunião, a esposa chega, aquele rolo, aquela confusão. Não vai entregar meu filho, não sei. Aí o líder da outra tribo veio, colocou a mão no bebezinho assim, na criança. A gente recebe. A gente aceita o totem de paz de vocês. A partir de hoje haverá paz nessa terra. A gente recebe. Todo mundo da tribo foi colocando a mão no menininho, eles viram sinceridade.
Eles aceitaram, aí o missionário estava saindo. Aí o Espírito Santo, que gancho melhor você quer nessa cultura para falar de mim? Explica que Jesus é o totem da paz de Deus. Aí ele se volta, atenção amigos, eu falei sobre Jesus para vocês. Jesus é o totem da paz de Deus. Deus entregou o seu Filho para que houvesse paz no coração da humanidade, porque nós estamos em conflito. Aí o líder da tribo, com as suas 3 esposas, olha só, 3 esposas, como é que a gente faz para receber esse totem de paz? Como é que a gente faz para aceitar? Porque a gente nem está vendo. Aí ele falou, coloca a mão no seu coração. Aí eles falaram, no meu coração só bombeia sangue. Aí ele falou, onde que está a sua tomada de decisões? O centro das suas emoções, aonde está? Ele falou, nos nossos rins. No fígado. Está no nosso fígado. Então põe a mão no fígado. Aí eles colocaram, eu não sei nem onde fica o fígado, mais ou menos aqui. Colocaram a mão no fígado e aceitaram Jesus e falaram, Jesus vem morar no meu fígado. E Jesus foi morar no fígado deles. Hoje são 200 mil cristãos nessa terra. O Don Richardson traduziu o Novo Testamento para a língua deles. Não tinha nem alfabeto. Não é que eles não eram alfabetizados. Não existia alfabeto. Ele desenvolveu um alfabeto. Ensinou todo mundo a ler e escrever o alfabeto deles e traduziu o Novo Testamento para eles. Tem um vídeo do líder recebendo as Bíblias. Ele pega a Bíblia assim, ele chora, ele levanta para o céu e fala assim, Deus, muito obrigado. Porque existem centenas de milhares de línguas ao redor do mundo e o Senhor escolheu a nossa para ter a tua palavra. Existem línguas ao redor do mundo que não tem um versículo na língua deles. Um versículo. Deus está todo o tempo querendo se mostrar a todas as culturas do mundo. Esse livro, a introdução, fala de um sábio chamado Epimênides. Epimênides morava em Creta. Paulo cita esse cara. Em Tito, no capítulo 2, ele fala, conforme profetizou um dos seus profetas, que vocês cretenses são glutões, avarentos, comilões. Quem falou isso foi Epimênides, 600 anos antes de Cristo. O Paulo citou o Epimênides como se fosse um profeta. Porque as pessoas antigamente, Priscila, eles eram tão inteligentes que as coisas que eles falavam, as pessoas consideravam como sendo místico. Então, a pessoa era um cientista, mas ele era considerado como sendo algo sobrenatural, de tão para frente que eles eram. O Epimênides um dia foi chamado para ir para a Grécia, porque tinha uma epidemia muito grande, matando muitos animais, matando pessoas. Quando ele chegou lá, ele encontrou um panteão cheio de deuses, altares a todas as divindades, conhecidas, desconhecidas por ele. Ele zombou, ele falou, aqui na Grécia tem mais deuses do que pessoas. Aí o rei falou, nós temos um problema sério aqui, Guilherme. Qual que é o problema? Nós temos uma epidemia, está todo mundo morrendo. O que você pode fazer para nos ajudar? Ele falou, o único que é capaz é um Deus. Agora, se é um dos seus deuses, nós vamos ter que saber, porque eu não sei, esse monte de deus aí, de acordo com a história, havia mais de 30 mil divindades na Grécia. 30 mil. Aí ele falou, vamos fazer um teste. Olha como o cara é inteligente. Nós vamos esconder 100 ovelhas num aprisco, num curral. Se quando a gente vai deixar elas com fome, se quando a gente soltar, se elas comerem do pasto, e ao invés de comer até o fim, como é natural das ovelhas, se mais de uma delas, ao invés de comer, se elas se sentarem e olharem para o céu, onde provavelmente é a habitação dessa divindade, que é capaz de se revelar a nós, que é capaz de nos livrar dessa epidemia, aí nós vamos saber que tem um Deus que é poderoso, que habita nas alturas e que pode nos livrar dessa epidemia. Esse vai ser o teste. Ok. Guardaram as ovelhas, quando soltou, diversas ovelhas se sentaram. Ao invés de comer, porque a ovelha é um animal insaciável. Come o pasto até acabar. Muitas delas, ao invés de comer, se sentaram e olharam para o céu. Lá, nesses pontos, eles construíram altares. E aí o rei falou para Epimênides, qual nome nós vamos colocar nesse altar?
Aí ele falou, eu não posso dar um nome a essa divindade. Ele está se apresentando a nós agora. Nós vamos deixar altar dedicado ao Deus desconhecido, porque no momento adequado ele vai se apresentar a nós. Passa 600 anos, Fernanda. Jesus vem. A epidemia acabou nesse dia, tá? A epidemia acabou. O Epimênides faz uma profecia. Esse Deus que está se mostrando a nós agora, ele vai se revelar, vai dizer o nome, ele está nos livrando, vai livrar vocês dessa epidemia e no momento adequado ele vai se apresentar a nós. Quando Paulo chega em Atenas, no Atos capítulo 17, ele é considerado como um tagarela. É um xingamento muito feio entre os gregos, tagarela. É um animal que comia carrapato, comia perto do rio. Então, esse xingamento era muito ofensivo. Quando Paulo estava falando de Jesus e da ressurreição, eles acharam que eram duas divindades. Quer dizer, eles já tinham um montão de deuses e eles achavam que Jesus era uma divindade masculina e a ressurreição uma divindade feminina. Eram dois deuses que Paulo estava apresentando, eles não entenderam nada. Aí, em um determinado momento, ele diz, eu percebi que tem um altar aqui dedicado ao Deus desconhecido. Pois é, eu quero dizer para vocês que eu trabalho para Ele. Eu vim aqui em nome dEle. Por isso que diversas pessoas se converteram nesse dia. O local religioso, havia um homem que guardava aquele local, que trabalhava, ele se chama Areopagita, Dionísio o nome dele. Ele se converteu a Jesus Cristo nesse dia. Dionísio era dedicação a um Deus da ressurreição. Quem é que está controlando esses aspectos na história da humanidade? Eu vou encerrar essa questão de Deus trabalhando e se revelando a nós, inclusive nas culturas distantes de nós. Nós consideramos que Deus se revela somente a nós cristãos por intermédio da sua palavra. E Ele vem ao longo de anos se revelando em todas as culturas. Nesse livro aqui, para quem quiser ler, você vai ver diversos relatos, diversos. Tem uma história aqui, próximo aqui da América do Sul, os Incas, houve uma revelação considerada por ele como sendo de Deus, divina. Por que de tudo isso? O que eu quero mostrar com toda essa história? Deus está trabalhando todo o tempo para se revelar a nós. A ciência que nós estamos estudando é justamente para entender essa revelação, para estudar isso. Nós não conseguimos estudar profundamente o nosso Deus. O que conseguimos é estudar a sua revelação a nós. Ao longo da história, houveram períodos da igreja importantes para a teologia. Vamos lá para a patrística, Henrique? Pode passar os slides aí? Muito bem. Vamos começar então. Tomás de Aquino. Ele foi o pai da escolástica. Escolástica é um período da igreja importante. Esse período justamente é o período onde nascem muitas escolas. Para quem não sabe, muitas universidades foram fundadas pelos cristãos. Princeton é uma universidade cristã. Yale, Harvard. Todas essas faculdades são faculdades fundadas pelos cristãos para estudar teologia inicialmente. Depois os outros cursos foram incluídos. Hoje essas escolas nem são conhecidas como escolas cristãs. São conhecidas por outros aspectos. Esse período da escolástica é justamente a busca do ser humano pelo reconhecimento da fé, pelo entendimento da fé. Veja só o que o slide diz. Escolástica busca conciliar a fé cristã ao pensamento racional ocidental. Muitas vezes, ao longo da história, foi considerado que ser religioso, crer em Deus era algo místico, era coisa de gente ignorante, quando na verdade, nesse período, é justamente para ajustar esse posicionamento. Hoje nós vemos sábios, entendidos, pessoas reconhecidas no Brasil e fora do Brasil, cristãos, tementes a Deus. Existem teorias que tentam todo momento desacreditar na Bíblia. Alguns estudiosos desse meio estão tentando mostrar que a Bíblia é a confirmação de tudo que o ser humano está entendendo até hoje. Criacionismo, a ideia do design inteligente.
Design inteligente não é uma ideia cristã. É uma ideia, é baseado na questão da criação, de que alguém criativo, alguém com sabedoria, desenvolveu tudo isso. O criacionismo diz que é o nosso Deus. Agora o design inteligente é só para mostrar que alguém poderoso, capaz de criar todas essas coisas, estava atuando na antiguidade. Então perceba que pessoas entendidas, sábias, que conhecem a ciência, que estudaram, fé não é característica de alguém que é ignorante, de alguém que não tem conhecimento. Depois do Tomás de Aquino, Henrique, quem é que está aí? Pode passar a filosofia, pode passar. Eu quero chegar na patrística, os pais da igreja que... Bom, volta. Patrística é chamado assim o período pós-apostólico de produção teológica e filosófica por cristãos herdeiros da doutrina dos apóstolos de Cristo na defesa das doutrinas e fé cristãs. Então nós vamos entender que no primeiro século nós temos todos os apóstolos atuando vivos. João morreu na ilha de Patmos provavelmente antes do ano 100 da era cristã. A partir disso, a igreja continua, prevalece. Quem é que influencia a igreja? Esses que chamamos de pais da igreja. O primeiro século nós denominamos período apostólico, são os apóstolos. No segundo século nós temos o período da patrística, são os pais da igreja. Tinha um livro muito importante nessa época, Priscila, chamado Didaquê. Alguém já ouviu falar desse livro? Ninguém nunca ouviu falar? Didaquê? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Didaquê. Didaquê, em português, significa doutrina. É uma palavra em grego, doutrina. Existe um livro escrito ali no finzinho do primeiro século, começo do segundo, que tem todas as doutrinas da igreja na época. Quer saber de uma das doutrinas? Se um apóstolo chegar até vocês e começar a pregar o evangelho, primeiro dia, segundo dia, se no fim da mensagem ele pedir dinheiro, então vocês vão considerar como sendo um falso apóstolo. Estava nesse livro. Era um livro de doutrinas da igreja para conduzir os caminhos da igreja. Então o período da patrística é justamente para defender a fé. Quando Paulo escreve uma das cartas dele, ele diz o seguinte: olha, eu assino de próprio punho, porque existem falsos escritos rodando, circulando entre vocês, como se fosse meu. Nos dias de Paulo, tinham pessoas que se passavam por Paulo, Carol, escreviam e entregavam a carta. Gente, pensa na dificuldade. O custo para se enviar uma carta era altíssimo. Por quê? Quem transportava era o Império Romano normalmente. Normalmente tinha um guarda, um soldado ou 2 soldados romanos. Cartas na época normalmente eram bilhetes. Atenção, isso e acabou. O apóstolo Paulo, os outros apóstolos, desenvolveram na época algo que não existia: escrever livros grandes e enviar como epístolas. Isso tinha um custo altíssimo, esse transporte. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele escreve também a Filemon. O Onésimo, o escravo fujão, que foi preso em Roma, que se converteu, ele leva as 2 cartas junto de Tíquico. Tíquico vai junto de Onésimo entregar essa carta aos irmãos de Colosso. Lá está escrito: os irmãos de Laodiceia devem ouvir essa carta também, a leitura dessa carta. Então veja a complexidade que era, a dificuldade. Não é igual mandar um WhatsApp hoje. Na época, escrever uma carta com tinta, com uma pena, num pergaminho, difícil.
Só para vocês saberem, existem pergaminhos que depois de um tempo eram raspados para apagar a mensagem e eles usavam de novo para escrever. Por quê? Tamanha dificuldade de encontrar matéria-prima. O custo era altíssimo. Aí tinham pessoas que se passavam pelo apóstolo Paulo, escreviam heresias, coisas que eram contrárias à vontade de Deus, contrárias à vontade do apóstolo, e assinavam como sendo apóstolo. Então o que ele teve que começar a fazer? Mesmo com deficiência visual, enxergando pouco, teve que começar a assinar as suas cartas. Assino de próprio punho, para deixar claro que era ele que estava escrevendo ali, que era ele que estava narrando. A maior parte das cartas nem foi ele que escreveu. Romanos foi Tércio que escreveu. Na carta aos Romanos está escrito: eu, Tércio, escrevo a vocês. É narrado pelo apóstolo, mas escrito por outras pessoas. Então nos dias de Paulo já existia isso. Imagina, gente, depois que os apóstolos morreram todos, a confusão que não poderia virar. Daí a importância desse período da patrística. Pessoas que se levantavam para manter a igreja na sã doutrina. Deu certo? Por um período até deu, mas depois, quando a igreja se torna, quando o cristianismo se torna a religião central de Roma, aí é confusão. Por quê? Quando eles dominavam um território, Carol, dominou um território, tem um monte de sobrevivente ali. A partir de hoje, essa terra é anexada ao Império Romano. Vocês devem servir o imperador. E a religião de Roma é o cristianismo. As pessoas que estavam ali nunca tinham nem ouvido falar de Cristo, nem do cristianismo. E agora, o que a gente precisa fazer? Todos vocês precisam ser batizados. Era genuíno aquilo? Era verdadeiro? Vocês acham que as pessoas se tornavam cristãs nisso? Não, era falso. Era um banho, na verdade. Não tinha nada no interior das pessoas. As pessoas não estavam se convertendo a Jesus. Estavam se convertendo à religião do império. Isso é por volta do século IV, V, isso aconteceu. Percebe que a partir desse momento é muito difícil você controlar. É impossível. Por isso de tantos desvios ao longo da história. Nós vamos ver alguns personagens que são importantes na época da patrística. Vamos para o próximo, por favor. Bom, os pais apostólicos, século I e comecinho do século II. Os apologistas, então, século II. Quem são os apologistas? São as pessoas que tiveram contato com os apóstolos. Nós vamos ver o Policarpo, ele esteve com o apóstolo João. Ele aprendeu. Tem uma carta que o Policarpo escreve à igreja de Éfeso, porque João foi o pastor da igreja de Éfeso. João foi pastor lá na igreja. Maria, mãe de Jesus, conviveu com João na igreja de Éfeso. Você já imaginou a Santa Ceia? Quem está pregando é o apóstolo João, aí a Maria, mãe de Jesus, está nessa... Você é maluco. Por isso que essa igreja não obedeceu heresia nenhuma, mas eles perderam o primeiro amor, né? Bom, próximo slide, por favor. Os polemistas, o século III, eram ferozes defensores das doutrinas e da fé cristã, em razão dos ataques do misticismo, da filosofia racional e do paganismo da sua época. Quem são os principais dessa época? Orígenes e Cipriano. Não é o São Cipriano, não tem nada a ver com ele, viu? Quem já leu o livro de São Cipriano? Sua irmã? Para não cair do cavalo, não tem umas histórias assim? Para o cachorro não morder? Tem ou não? Já ouviram falar disso daí? Bom, pode ir para o próximo, por favor. Bom, o Clemente de Roma, esses são as pessoas mais importantes desse período, tá? Clemente de Roma, ele viveu do ano 30 até o ano 100. Ele foi um discípulo do Pedro, foi colaborador de Paulo e um dos cogitados como possível autor de Hebreus. Olha que legal, Clemente de Roma. Autor de uma importante carta aos Coríntios, datada entre 81 e 96, onde exortava a igreja à ordem e à paz. Perceba que nesse momento é um momento de muita produção.
Muita gente. Gente, existem mais de 70 evangelhos escritos. Os que são considerados canônicos são os 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é muita produção. Clemente, por exemplo, escreveu uma carta aos Coríntios. Nós vamos ver diversos escritos, diversas cartas desses irmãos. Inácio de Antioquia, ele escreveu cartas a diversas igrejas, entre as quais de Éfeso, Filadélfia, Esmirna e Roma. Entre suas exortações, Inácio defendia seu próprio martírio, meio de regar e fazer crescer a plantação do Evangelho de Cristo. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia. Próximo. Policarpo de Esmirna, discípulo de João, bispo de Esmirna. Esmirna é uma das 7 cidades lá da Ásia Menor. Sabe as igrejas do Apocalipse? 7 igrejas do Apocalipse? As 7 igrejas do Apocalipse são 7 igrejas da Ásia. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, esse local é evangelizado. Ele fica 3 anos em Éfeso e os discípulos que ele forma, que ele envia, que vão para essas cidades. O Policarpo, que era discípulo de João, ele escreveu uma carta aos filipenses quanto à firmeza da fé e uma vida virtuosa de boas obras. Tertuliano nos informa que Policarpo foi ordenado bispo pelo próprio apóstolo João. Perceba que esse primeiro período, então, são pessoas que têm contato com os apóstolos. Justino Mártir, filósofo platonista, Flávio Justino, nasceu na Palestina, converteu-se a Cristo, tornando-se o primeiro e um dos mais fervorosos apologistas da fé. Eu esqueci de citar uma coisa do Policarpo. De acordo com a história, ele foi martirizado. De que forma? Ele estava sendo queimado vivo, só que ele não morria. Sendo queimado, ele não morria. E ele glorificava Jesus. Uma das pessoas pegou uma espada, foi até ele e o matou a fio da espada, porque ele não morria mesmo sendo queimado. Policarpo de Esmirna. A perseguição continua, a gente acha que acaba com a morte dos apóstolos, né? A igreja continua sendo perseguida nos primeiros séculos. Próximo pai importante do período da patrística, Irineu de Esmirna. Nasceu na Esmirna, foi influenciado por Policarpo, foi influenciado por Justino. Sua luta maior foi contra gnosticismo, eu citei para vocês hoje. Tertuliano de Cartago, converteu-se aos 40 anos de idade, foi um dos principais apologistas cristãos, ganhou notoriedade por elaborar a doutrina da Trindade. 150 depois de Cristo, é a primeira pessoa que faz a citação da Trindade, é o Cipriano. Acabou? Não, volta lá o nome do cara lá. Eu falei Cipriano, não é o Cipriano não. Tertuliano, desculpe. Vamos para o próximo. Orígenes de Alexandria. Ele vem depois do Clemente de Roma, organizou em Alexandria uma escola superior de exegese bíblica, fez-se a si mesmo eunuco pelo reino de Deus, tamanho seu radicalismo e sua devoção à vida cristã. A Alexandria é uma cidade que se tornou importante para o cristianismo. A primeira igreja do cristianismo é Jerusalém, é a primeira. Alguém sabe qual é a segunda? A segunda igreja. Se falar Jardim Cruzado, vou embora. Antioquia. Vocês lembram da história do Cornélio? O primeiro gentil a se converter, Antioquia. Antioquia se tornou um ponto importante do cristianismo. De envio, Paulo e Barnabé foram enviados na Antioquia. Cipriano de Cartago persistiu a perseguição do imperador Décio. Seu nome está vinculado a uma grande controvérsia quanto à necessidade de rebatismo e de reordenação de pastores hereges. Ele escreveu somente 82 cartas pastorais. Cipriano de Cartago. Gente, ao mesmo tempo que essas pessoas que eu estou citando para vocês, existem vários pontos positivos, tá? Mas muita heresia começa a nascer nessa época aí. A gente já falou de concílios dessa época. Lembra do arianismo, de Ário, que teve uma confusão em relação à Trindade? Lembra da questão da natureza hipostática do corpo de Cristo?
houveram vários concílios nessa época. Então já começou a ter, sim, muita heresia. Nos dias dos apóstolos já tinha. Nos dias de Jesus. Acho que nos dias de todo mundo já tinha, né? Eusébio de Cesareia foi incumbido por Constantino de escrever a primeira narrativa histórica oficial do cristianismo, suas obras: História Eclesiástica, Vida de Constantino. Jerônimo de Aquileia, tradutor da Bíblia para o latim, é a versão que a gente chama de Vulgata, erudito do cristianismo. Crisóstomo de Antioquia, só nome bonito, né? Crisóstomo, pensou? O irmão Crisóstomo harmonizou a tradição cristã com a cultura erudita grega, ficou conhecido como grande pregador. Agostinho de Hipona, esse aqui provavelmente você já ouviu falar, Agostinho de Hipona, lembra? Ele, o escrito dele, o comentário bíblico dele a respeito de Romanos, que Martim Lutero leu, que converteu Martim Lutero. Agostinho também, a conversão dele foi a partir da leitura do livro de Romanos. Filósofo platônico, exuberante, teólogo, paulinista brilhante, autor dos clássicos Confissões, sua autobiografia e Cidade de Deus sobre filosofia e teologia. O Agostinho, inclusive, é chamado pela Igreja Romana de Santo Agostinho, é esse cara aqui. Tomás de Aquino, a gente já falou sobre o Tomás de Aquino. Aí acho que vem Martim Lutero. Martim Lutero, monge agostiniano, professor de teologia de Wittenberg, e principal reformador na Alemanha. O João Calvino, reformador também na França. Calvino foi também legislador em Genebra, notório teólogo do protestantismo. Sua obra-prima são as Institutas da religião cristã. Então, esse é o período, para vocês entenderem, não é a aula mais legal de estar presente, de ouvir, né? Porque fala muito da tradição cristã, de pessoas que foram importantes, mas vocês, como estudantes de teologia, estudantes da palavra de Deus, precisam entender que o que nós temos hoje não nasceu do nada, não nasceu há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, isso vem acontecendo há muitos anos. Nossa forma de culto, nossa forma de ler a palavra de Deus vem sendo influenciada por ações de séculos atrás, certo? Então é importante conhecer a história teológica. Então essa é a primeira aula sobre introdução de teologia. Semana que vem vocês vão ter a segunda aula. Eu quero fazer então uma oração nesse instante. Por favor, se coloque em pé, vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele falou conosco, que Ele realizou. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado. Obrigado porque eu sei que ao longo de anos, séculos, todo o tempo o Senhor tem a intenção de nos salvar. Esse estudo que estamos tendo, todo esse conhecimento, entendemos ser o conhecimento que o Senhor quer revelar a nós. Nós não conseguimos estudar ao Senhor, não. Nós estudamos aquilo que o Senhor revela a nós. E nós somos gratos a Ti. Eu reconheço, Jesus, que nós deveríamos conhecer muito mais, pelo acesso que temos à informação, pela facilidade que possuímos a conhecer textos bíblicos, comentários bíblicos. Senhor, nós temos o acesso tão fácil hoje e muitas vezes nós deixamos de estudar a Tua palavra. Quantas línguas ao redor do mundo, quantos povos ao redor do mundo gostariam de conhecer a Tua palavra na sua língua nativa e não têm essa oportunidade? Quantos morrem, quantos estão morrendo neste momento por causa da Tua palavra, do Teu Evangelho, do Teu nome, Jesus? E nós temos esse privilégio de conhecer profundamente a Tua palavra e muitas vezes renegamos isso. Jesus, eu reconheço que muitas vezes estudar tudo isso tem sido cansativo, difícil, mas eu peço que o Senhor nos fortaleça, nos favoreça, porque é isso que vai trazer para nós uma glória insondável. Ser forte não é importante, ser sábio de acordo com a sabedoria humana não é importante, ser rico muito menos. O que nós podemos nos gloriar, o que nós reconhecemos que há glória, a grandeza, é conhecer profundamente ao Senhor. E esse é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos?
Deus abençoe vocês todos. E esse mesmo sono que vocês estão agora, que vocês cheguem em casa, vocês durmam, porque a possibilidade de vocês chegarem aqui, vocês estão morrendo de sono, aí chega em casa e desperta e não consegue dormir. Deus abençoe. Deixa, só um minutinho, deixa eu desligar aqui só para não atrapalhar, senão você vai gravar aí